Sr. Presidente, cumprimento o Sr. Ministro, Sr. Secretário de Estado. O Sr. Ministro falou na sua intervenção que um conjunto de medidas que o Governo tem tomado tem sido no reforço da autonomia local. Ao Sr. Ministro, não é verdade. O conjunto de medidas que este Governo tem apresentado, e podemos falar das medidas e normas que constam do Orçamento do Estado, podemos falar da Lei das Finanças Locais, da imposição da redução de dirigentes locais, da Lei dos Compromissos e dos Pagamentos em atraso, ou seja, todo este conjunto de medidas e de alterações legislativas profundas não só não respeitaram a autonomia do poder local democrático, como ainda ingeriu nessa autonomia, desrespeitou esse princípio constitucional. Por isso que o Sr. Ministro, quando faz essa afirmação, é pura propaganda e não mais nada do que isso, porque a verdade é que hoje os municípios têm cada vez a sua intervenção e a sua autonomia cada vez mais limitada. Sr. Ministro, a primeira questão que eu gostaria de lhe colocar já foi aqui abordado nesta reunião, mas eu creio que ainda há aspectos por esclarecer, que têm a ver com os acordos coletivos de entidade empregadora pública. E aquilo que se exige, e aquilo que é necessário que este Governo faça é que, em respeito pela autonomia do poder local, em respeito pelo direito à contratação coletiva, este Governo proceda imediatamente à publicação destes acordos. O Governo não tem que intervir nestes acordos. As autarquias têm autonomia. Se o Sr. Ministro reconhece que as autarquias têm autonomia para a negociação, para gerir os seus recursos humanos, então não há qualquer justificação para a intervenção do Governo, porque o Governo não tem nenhuma responsabilidade ao nível da gestão dos trabalhadores das autarquias. Por isso, o que aqui está em cima da mesa, de facto, e o que aquilo é necessário, é a publicação destes acordos. Existem já, creio que, pelo menos aquilo que têm sido os números públicos, cerca de mais de 500 acordos que estão assinados com autarquias e que aguardam essa mesma publicação. Eu disse autarquias, não disse municípios. E por isso é necessário que, efetivamente, em cumprimento e em respeito, de facto, por aquilo que são o conjunto de princípios e normas que estão consagrados, que estes acordos sejam publicados. Ou este Governo não os quer publicar porque eles prevêem as 35 horas. É isto, Sr. Ministro. O Governo está a impedir a publicação destes acordos porque prevê as 35 horas. Quando é possível, através da contratação coletiva, estabelecer-se o conjunto de direitos dos trabalhadores, nomeadamente a definição do horário de trabalho. Nós já percebemos claramente que esta é a questão que está em cima da mesa e por isso é que o Governo quer impedir que o direito destes trabalhadores possa ser assegurado por um instrumento que é um instrumento, de facto, está previsto na lei, que é a contratação coletiva. Segunda questão que eu gostava de também referir nesta reunião e nesta audição com o Sr. Ministro, que tem a ver com a municipalização. O Sr. Ministro também falou na sua intervenção de que Portugal é um país demasiado centralista. É verdade, Sr. Ministro, mas perante essa afirmação, a questão que me surge logo nesta reflexão e quando abordamos estas questões é: a nossa Constituição desde sempre prevê a criação das regiões administrativas. O que é que fez o seu Governo, ou o PSD e o CDS, quando esteve no Governo, no sentido de criar estas regiões administrativas, de facto, para proceder a um verdadeiro processo de descentralização? Porque é verdade, há um conjunto de competências que podiam ser exercidas a um outro nível de poder e não é por insistência em não se ter criado estas regiões administrativas. Mas indo ao concreto, ao programa que o Sr. Ministro aqui referiu. Há aqui dois aspectos que gostava de referir. Um primeiro é que este programa descentralizar, creio que foi essa a designação que lhe deu e que tem sido abordado com a designação de municipalização por um conjunto vasto de locais, a verdade é que ele se caracteriza por uma desresponsabilização por parte do Governo num conjunto destas áreas. É isto que está em cima da mesa. Uma desresponsabilização do Governo, porque estamos a falar de áreas que são direitos que estão consagrados na nossa Constituição, a educação, a saúde, a segurança social, que têm um caráter universal, ou que deveriam pelo menos ter, e a verdade é que este conjunto de direitos não está a ser assegurado aos cidadãos, e entra aqui na segunda questão. É que o Governo quer transferir para as autarquias um conjunto de áreas em que há uma enormidade de problemas e um conjunto de situações por resolver. A educação não está garantida a todos os estudantes, a todos os jovens portugueses, a todos os níveis de ensino. A saúde não está a ser garantida a todos os portugueses. Há um conjunto de aspectos que impedem os portugueses de aceder aos cuidados de saúde. E a segurança social?
Bom, com um conjunto de cortes ao nível das prestações sociais, de facto, há um conjunto de pessoas que estão em situação de grande vulnerabilidade e que não têm direito a qualquer apoio por parte da Segurança Social. Por isso, o que aqui está em cima da mesa, claramente, é passar esta batata quente para as autarquias, para desviar o descontentamento do Governo, ou o descontentamento dos portugueses para com o Governo, para outras entidades. E isto é um programa, de facto, que visa destruir e ir mais além e que se insere nesta estratégia do Governo e que está refletida, aliás, no documento do Governo, do guião para a reforma do Estado, em que vai no sentido do desmantelamento e de destruição das funções sociais do Estado, ou que o Estado garanta essas mesmas funções sociais do Estado. E uma terceira questão, para terminar, tem a ver com os espaços do cidadão. O Governo e o Sr. Ministro aqui, também na sua intervenção, falou de que esta é uma matéria que está a ser feita e que está a ser realizada em diálogo com os municípios. Mas, ao Sr. Ministro, aquilo e a informação que nos tem chegado é que não é nenhum diálogo, é uma enorme pressão e chantagem para com os municípios para aceitarem os espaços do cidadão. Ainda mais estamos a falar, e eu já tive a oportunidade de referir essa questão aqui, consigo, Sr. Ministro, e com o Sr. Secretário de Estado também, de que estes espaços do cidadão constituem também, esta é uma perspectiva que vai no sentido da destruição do serviço público. Não há aqui mais eficiência, não há aqui mais proximidade. O que há aqui, de facto, é uma concentração e um afastamento das pessoas do acesso aos serviços públicos. Ainda para mais, querem que as autarquias assumam estes espaços do cidadão, em que as autarquias têm ainda que suportar um conjunto de encargos para que estes espaços do cidadão possam se concretizar. Por isso, mais uma vez, há aqui uma desresponsabilização, uma passagem de mais custos para as autarquias, ao mesmo tempo que este Governo corta e cortou, como foi num conjunto dos orçamentos de Estado, cortou nas transferências para o poder local, criando ainda mais dificuldades na sua capacidade de intervenção.